Olá pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fala Mais. Nós estamos dando continuidade à nossa série Celebração da Disciplina, com base no livro do Richard Foster. Com a gente hoje temos o Will, a Nick, o Xande que ministrou para nós. Nós estaremos conversando hoje mais especificamente sobre a disciplina da adoração, a nossa décima disciplina espiritual. E eu queria que o Xande começasse dando um pequeno resumo de por que isso é importante, de o que é isso, como é que foi esse contato com esse tema, você já tinha ministrado, como é que foi para ti esse momento? Primeiro, tudo bem com vocês? Que bom que você está nos acompanhando. Venha semanalmente, porque é muito bom entender o que é disciplina espiritual. Nenhum crente é crente se não tiver a prática da disciplina espiritual. A adoração em si é uma disciplina muito específica. Por quê? Porque ela é uma disciplina basilar. Quando nós falamos em disciplina espiritual, muitas vezes nós temos a tendência de achar que se resume a oração, jejum e palavra, né? O tripé da disciplina espiritual. Mas aquilo que é a base sólida de sustentação de todas as disciplinas é a adoração. Por quê? Porque a adoração ele é um princípio criador. Nós somos criados com um único intuito: adorar a Deus. Esse é o nosso objetivo. O ser humano foi criado com um único projeto: adoração. Nós somos fruto da adoração, projeto da adoração de Deus. A vinda de Cristo à Terra, a sua encarnação, a sua ressurreição, foi para possibilitar o religare do contato íntimo e de adoração a Deus, sem a necessidade de utensílios e subterfúgios, né? No Antigo Testamento, a adoração era proporcionada, ou era necessária a partir de elementos: o animal sacrificado, o incenso, o líquido libado, tudo aquilo ali eram elementos que compunham a adoração. Agora não. A adoração se tornou viva. Nós somos oferta de adoração, né? Nós somos entregues como oferta de adoração a Deus a partir da nossa vida. Então, entender a adoração é fundamental, porque o crente que não entende de adoração, ele não entende Bíblia, né? Muitos defeitos no nosso caráter cristão, ele é devido o centro da adoração está deslocado, né? Por quê? A adoração existe dois caminhos. Você pode praticar a adoração correta, que nós nomeamos como adoração, e a adoração incorreta, que biblicamente tem um nome, que chama idolatria, né? Adoração incorreta e adoração correta. Existem esses dois caminhos. Se esse centro gravitacional da disciplina da adoração se deslocar de forma errada, nós automaticamente nos conduzimos à idolatria. Então, entender o que é adoração, entender o que é idolatria é fundamental. Você atinge um nível de maturidade cristã a partir da perfeita compreensão. Você começa a ler a Bíblia de forma diferente. Você começa a jejuar de forma diferente. Você começa a praticar a leitura, a oração de forma diferente a partir do momento que você entende o seu objetivo como um ser que adora aquele que é o Criador, né? Uma das passagens clássicas de Cristo a respeito disso é quando ele foi falar acerca do jejum. Ele chegou para o pessoal ali, aquela turma que jejuava, e falou: quando vocês forem jejuar, lembra de uma coisa, não fica com o cabelo bagunçado, remela no olho, aquela cara, estou jejuando, né? Por quê? Aquele comportamento denotava que o sentido nuclear da prática do jejum, tendo em vista a adoração, o exercício daquela disciplina espiritual, estava errado. Era o que? Preservar a sua imagem, produzia aquela imagem de um homem santo, ilibado, onde a adoração dele era quem? Era ele. Ele adorava a sua autoimagem, né? Então, é muito importante, é sempre importante nós termos em mente o que é a adoração, porque para produzir essa vida cristã madura, isso reverbera em todos, assim, absolutamente em todos os outros níveis de nossa vida, principalmente os que se referem a disciplinas espirituais.
espirituais. Né? Acho que é isso, um resumo rápido, né? do que é adoração e seu conceito bíblico primário. Né? É importante, tipo, quando a gente conversa disso, é que na verdade parece meio estúpido dizer que existe um jeito certo, porque se existe um jeito certo, então existe um jeito errado. Então, e isso é extremamente importante, né? Tipo, de todas as disciplinas, a gente foi conversando de que essas palavras, elas meio que perderam o peso, ou o significado, ou a intensidade. Por exemplo, quando a gente falou sobre a meditação. A primeira coisa que vem na cabeça é a pessoa com as perninhas cruzadas, em postura reta e pensa a cabeça vazia. Esse conceito, mano, assim, todas as palavras, elas têm... A linguagem, ela é muito volátil. Sim. A linguagem, ela se transforma muito, né? Por exemplo, quando você fala você chegava para um cara que estava lá no deserto sendo pastoreado por Moisés e falava de adoração, automaticamente a mente daquele cara ia se ligar a um elemento físico, que era o quê? O tabernáculo. Adoração para aquele cara lá no meio do deserto, há 4.500 anos atrás, era o quê? Era física, palpável, visível. Quando Jesus veio falar para a mulher samaritana, Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, a colocação ali desse elemento espírito, no original ali, está até em minúsculo, não é uma indicativa de um elemento corpóreo, sabe? O teu espírito, ou o Espírito de Deus, ou porque nós adoramos pelo Espírito Santo, sou possuído. Não, ali é um indicativo de que a adoração ele é um elemento imaterial. Né? Por que Cristo fez a questão de enfatizar Espírito e em verdade? Depois a gente entra nessa questão da verdade, mas ali é que, cara, a adoração não é em Gerezim, não é em Jerusalém, ela não é um cordeiro, ela não é um pombinho, ela não é cereal, ela é imaterial. É um negócio metafísico, supra-humano. Sabe? Por quê? Porque Deus é espírito, ele também é imaterial. Ele é para além da compreensão humana. Então, entender o elemento, o que é a adoração bíblica, assim, é algo que a maioria das pessoas tem extrema dificuldade. As pessoas têm muita dificuldade de entender o que é adoração. A prova disso é que, por exemplo, nós nomeamos um estilo musical como adoração. Entendeu? Nós damos um nome para um estilo. Vamos adorar a Deus. Né? E, cara, aquilo ali é liturgia, não é adoração. Né? E as pessoas linkam a isso, a momentos culticos. A adoração se resume a liturgias, entendeu? Uma tentativa de simplificar, eu removo o significado das coisas. Claro. Então, a consciência pesa menos, né? Como eu digo para alguém que entrou, o que é adoração? Então, as pessoas estão cantando, tem esse tipo de... então isso aqui é adoração. E aí eu simplifico para dar uma imagem para a pessoa, só que ela perde todo o sentido. De que ela não consegue mais desfigurar ou configurar o que é o elemento da coisa e a coisa do elemento. Então, nós temos a adoração e a adoração é formada por alguns elementos que podem fazer parte disso. Então, eu posso usar um louvor para adorar, eu posso usar através da minha meditação, adorar a Deus. Tem um caráter ilibado. Exatamente. São elementos que compõem uma adoração verdadeira, mas que não definem a adoração por si só. Então, não é porque tem música que tem adoração. Não é porque tem palavra, é porque tem adoração. Sim. Então, assim, o ponto principal que resume a adoração é o estilo de vida. Você quer saber o que é adoração? Todo componente da vida cristã pega Mateus 4, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Ali é a espinha dorsal do cristianismo. Você quer entender a espinha dorsal da conduta ética e moral do cristianismo a partir do próprio Cristo? Mateus 5, 6 e 7. Espinha dorsal. Cristo trata praticamente de quase todos os elementos da vida. Quase todos os elementos da vida. E ali você vê que a adoração a Deus, ele é necessariamente tudo. Tudo. Paulo,
até um dos textos básicos, quando eu estava pensando que eu ia pregar sobre isso, eu peguei esse texto. Atos 17. Atos 17, ele é muito prático em entender adoração. Por quê? Porque ali você tem dois exemplos, o ruim e o correto. E ali o texto trata de adoração, idolatria. A Bíblia toda, Gênesis e Apocalipse, cara, ela trata de adoração. Adoração. Paulo chegou. A primeira impressão de Paulo, que constrangiu Paulo, foi o quê? Paulo chegou em Atenas, viu aquele tanto de Deus. Eu esqueci, acho que é Suetônio, um desses historiadores gregos, falava que tinha uma estimativa que tinha basicamente 30 mil deuses dentro de Atenas. O panteão grego era composto por 30 mil divindades. Cara. É um número absurdo de Deus. O texto fala ali que Paulo ele ficou irado, né? Ele ficou incomodado. Por quê? Com a quantidade de deuses que tinha na cidade. E quando Paulo ele até faz um uso de uma figura comum na escrita grega, né? Cidadãos atenienses, Sócrates, sempre quando ele ia começar algum diálogo, né? Era praxe, né? Caros cidadãos atenienses. Todos os textos de Platão e Sócrates começam com essa fala, né? Cidadãos atenienses. Ele começa seu discurso ali no Areópago assim: cidadãos atenienses, vejo que vocês são muito religiosos em tudo que vocês fazem. Vocês têm um elemento de adoração, ou idolatria naquele caso, muito presente em todos os níveis de sua vida. E ali você já vê que Paulo mostra o que é adoração. É um elemento que ele está intrinsecamente presente em todos os níveis da minha vida. Ele não é seletivo, sabe? Ele não é especial, ele é simples, mas ele é universal. Todos os níveis da minha vida, ele tem que estar entremeado de adoração. E nesse ponto, assim, a gente consegue ver o quanto é desafiador voltar a fazer isso e conversar sobre isso, que, da nossa perspectiva, passando já pela disciplina, como é básico, primordial e extremamente necessário. Só que a gente vê o quanto de pessoas que são com uma caminhada de fé grande, com elementos fundamentais tão frágeis ou não claros para ele mesmo, assim, no sentido de como eu passo para frente algo que não está claro para mim ou que eu não consigo construir. E a disciplina da adoração, ela já traz muito esse sentido de que ela restabelece já a primeira coisa, que é o propósito. Sim, e a gente não está falando de um Deus carente, porque a adoração perfeita ele já o tem. E ainda, ele é muito mais, eu poder adorar a Deus é muito mais uma misericórdia, ou melhor, é 100% uma misericórdia e não uma necessidade da parte de Deus. Então eu deveria me sentir todos os dias de acordar com o privilégio de poder adorar o Senhor, que fez todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que está sobre todas as coisas, e Ele me dá a oportunidade, me dá a salvação, me dá um bilhão de coisas que são incontáveis, e aí eu preciso então entender como funciona o relacionamento com esse cara. E aí que entra as disciplinas espirituais, e a adoração é uma delas, a gente colocou ali, que é a base. Se eu estou vivendo a adoração corretamente, eu estou vivendo outras disciplinas corretamente. Automaticamente. Você só consegue orar de forma genuína movido pela adoração. Você só consegue cantar de forma genuína movido pela adoração. E todas as outras disciplinas. Assim, alguns pontos é necessário a gente tocar. Primeiro, Gerson, as pessoas, é muito comum da nossa cultura essa separação do que é sagrado e o que é profano. Entendeu? O que é o profanos? Profanos é tudo aquilo que está para fora do local sagrado. Isso é o conceito de profano. Não é necessariamente, aí que vem a questão da distorção das palavras, não é necessariamente algo ruim, pecaminoso. O profanos, são duas palavras, profanos, ela é tudo aquilo que não participava do templo religioso, daquele ambiente religioso.
E o sagrado, ferai, que era muito ligado, era uma palavra para festa. A nossa palavra festa, festividades, é uma variação dessa palavra do culto. Então, a adoração está muito ligada a esse ato da gratidão, da festividade. Festejar é um ato de adoração na manifestação da gratidão. Um conceito grego, provavelmente não, também em um conceito hebraico, né? Tanto que as festas eram instituídas pelo próprio Deus. Não foi Moisés que chegou, eu quero fazer festa. Deus, não, vocês vão festejar. Engraçado, era uma, tipo assim, Deus, não, vocês vão descansar. Sabadão, pá, descansa. Não, tal mês, eu quero festa. E outra, é muito legal, cara. A gente às vezes passa desapercebido. Mas Deus dava até a comida. Não, nesse dia vocês vão comer isso, porque isso é bom. Vocês vão tomar aquilo. Vocês vão ficar tantos dias de festa, vocês vão passar 40 dias festejando, sabe? Por quê? Porque a manifestação da perfeita adoração, ela automaticamente deságua na gratidão festiva. Aí que está a diferença dessa geração. Muita gente tem um hábito de se render a um pensamento muito errado daquela gratidão que humilha. A gratidão, ela tem essa condução de realidade, de pequenez. Pô, eu sou pobre, sou pequeno. Mas ela não pode represar aí, porque senão ela te conduz ao niilismo. Aí você começa a ter um processo de idolatria. E conduz para idolatria, cara. Tem gente, é um assunto muito, se a gente for por aí, cara, a gente sai lá em Chapecó, mas mas assim, Sai em casa. os caras, velho, assim, essa geração, bicho, é um bando de cabeção, porque separa, pá, o que é profano, o que é sagrado, o que você faz no domingo da igreja, sabe? Como se o meu ministério se resumisse a vir aqui pregar domingo, mas, pô, no meu trabalho, pô, na minha rede social, ali também no ministério, ali também eu tenho que manifestar minha adoração a Deus naquele lugar. Não existe profano para crente. Tem um cara, Max Weber, que ele é um filósofo, sociólogo, ele escreveu um texto chamado A Ética Protestante. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, clássico. Durante o seu texto, ele começa a fazer uma análise das comunidades calvinistas que estavam nos Estados Unidos ali. A grande característica que diferenciava um protestante e um católico é que o protestante encarava todas as coisas como sagrado. Cara, isso aí é um acadêmico fazendo uma análise sociológica. O que fazia os protestantes serem ricos, bem-sucedidos em tudo que eles faziam? Porque na cabeça protestante, essa é a conclusão do verbo, na cabeça do protestante, tudo que ele fazia era para adorar a Deus. O leite que ele tirava era para adorar a Deus. A empresa que ele construía era para adorar a Deus. Então, todos os níveis desse cara, não existia profanos. Era tudo festário. Entendeu? É que é uma forma de facilitar as minhas desculpas. Então, se existe profano sagrado, então, para Deus, Deus é Deus, então ele é sagrado, para ele só importa o que é sagrado, o sacro, e aí então eu vou me dedico somente a essas coisas. Só que aí facilita muita coisa, e Jesus aumentou a régua a um nível que ele veio, tipo assim, não é um cara que vem derrubar ele, vem mostrar que existe um princípio debaixo de todas elas. Então, quando a gente fala, eu lembro que durante a administração, tu falou sobre a glutonaria. E a glutonaria não é, o meu entendimento é que não é que seja só o excesso daquele cara que comeu muito, mas o princípio disso é todos os excessos. Então, todos os excessos, eu estou quebrando o mesmo princípio no ato da glutonaria. Se vocês quiserem me interromper, eu falo demais, vocês sabem disso. Gente, primeiro a gente precisa definir o que é idolatria. O que é idolatria? Quando se fala em idolatria, o crente mediano, ele automaticamente liga no quê? Na imagem de
Santo Antônio, na fitinha do Senhor do Bonfim. Os católicos são os idólatras. Cara, o maior problema, ou o maior Deus desse tempo, chama eu. O maior Deus da humanidade, da sua própria imagem. Vamos usar o exemplo que você já colocou. O que leva uma pessoa a comer até passar mal? Satisfação. Cara, prazer. Ela já passou do que ela precisava. Há muito tempo. E isso não é pecado. Prazer na alimentação não é pecado. Salomão fala no Eclesiastes, os dois primeiros blocos do texto ali, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, no final do segundo capítulo, eu esqueci o verso, ele fala assim, ó, porque a vida de fato, o que é bom da vida de fato, é comer, beber e trabalhar. Tudo isso segundo a vontade de Deus. Eu já disse aqui que Deus pegava, não, vocês vão comer nessa festa aquilo, vocês vão se alimentar. Deus, ele criou papilas gustativas, não foi à toa, precisa sentir prazer, entendeu? Só que o que faz o cara comer de forma compulsiva é porque ali ele está alimentando o Deus dele, a própria vontade dele, entendeu? Ali é a imagem dele sendo preenchida. A gente volta com aquela dificuldade de, tipo assim, do material, né? Então, falando da idolatria, as primeiras coisas que a gente pensa são coisas visíveis e palpáveis. E aí a gente meio que não percebe as coisas internas, os pequenos deuses que a gente vai criando, ou as desculpas, né? Isso é muito subjetivo e a gente recentemente teve uma experiência e aí a pessoa estava conversando sobre o que e ela falou, mas eu não concordo com isso. Mas não se trata do que nós concordamos nesse espaço. Enfim, não se trata de como eu penso. Como que ela começou a frase? Eu. Exato, esse é o ponto. E nesse espaço, no espaço de cristão, só importa uma coisa, com o que Deus se importa e como Ele se importa. É isso. Então não se trata mais de como eu enxergar, mas eu penso que esse assunto é diferente. Mas se você assumiu como cristão, você tem que pensar o que a Bíblia diz sobre esse assunto. O que Deus pensa nesse assunto? Quando Deus falou sobre festa, como Deus estabeleceu a festa? Quando a gente pensa sobre trabalho, como Deus estabeleceu o trabalho? Quando a gente pensa sobre descanso, como Deus estabeleceu sobre o descanso? E eu desafio a achar alguma coisa que Deus não tenha estabelecido o princípio macro dessas coisas. Mas se tu quiser ser muito específico, aí não vai ter, de fato, como você vai descansar no seu apartamento. Mas o princípio fundamental da ideia, a Bíblia fala sobre todas as coisas, Deus estabelece. E se você pensar em alguma coisa que não esteja na Bíblia, talvez não seja tão relevante, né? Assim, porque as questões essenciais da vida... Mas nós encontramos todos os princípios, o ponto nuclear daquele princípio a gente encontra na Bíblia. Entendeu? A Bíblia é um livro temporal, cara. Ele é um livro de tempo. Ele foi escrito numa data, um povo, certo? Os seus princípios são atemporais. Os seus princípios são atemporais. Eu lembro que tu falou muito sobre a questão da liberdade e a liberdade para o cristão, ela é escolher a quem servir, né? É isso. A gente conversou no PG essa ideia de, por que eu preciso saber que eu só posso servir a um Senhor e não a dois? Porque eu preciso então saber que toda vez que eu estiver fazendo alguma coisa, eu necessariamente não estou fazendo para o outro. Então, se eu pensar numa atitude que eu fiz e ela não está servindo de adoração a Deus, então, consequentemente, ela está adorando outra coisa que não é Deus. Ou seja, eu estou no sentido oposto a Deus. É sempre binário o negócio. Ou eu estou na direção de Deus, ou eu estou na direção contrária. Eu não posso estar neutro ou parado. Nick, não existe um conceito mais infantil e utópico do que liberdade. Para algumas pessoas, liberdade é um Deus. Entendeu? Por quê? Porque não existe liberdade. A sua liberdade é escolher a quem você vai servir. Isso, para alguns é triste, para alguns isso é a vida. É pagar boleto. Pronto.
Assim, ó, vou te dar um exemplo. A Simone de Beauvoir, que é a feminista por excelência, parará, eu esqueci agora a frase, mas ela falava assim que a única coisa que não devemos nos limitar é a nossa liberdade. Né? Um papo assim, bem clichê. E ela tinha um relacionamento com um cara que é o pai do existencialismo, Jean Paul Sartre, e você vê nas cartas dela, na academia, o texto é maravilhoso. Nas cartas pessoais, ela desabafando para uma amiga, aí tu via que a liberdade dela era uma liberdade fajutinha. Não existe conceito de liberdade para os seres humanos. Tem um filósofo, Etienne Lavoisier, ele tem um livro chamado Servidão Voluntária, que ele trata sobre esse conceito. É um livro com muitas nuances iluministas e tal, mas ele trata sobre o conceito de liberdade. E ali você vê um conceito completamente distorcido que hoje é muito presente. Eu vou tentar usar menos termos, mas assim, o homem moderno não somos nós. A geração que nos antecedeu, eles tinham uma tranquilidade no seu comportamento de se submeter toda a sua rotina a alguém maior que ele, a empresa, né? Você vê elementos assim na nossa geração também. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Um dos meus primeiros trabalhos foi em shopping. Eu cresci muito rápido naquele ambiente e você trabalha por comissão, né? Ninguém nunca me obrigou a trabalhar, mas eu era comissionado. Eu pegava, tipo assim, 5 meses seguidos, sem folga, trabalhando 10 horas por dia, das 10 da manhã às 10 da noite, porque eu gostava do ambiente. Antes, quem me explorava era a empresa. Revolução Industrial, a empresa que explorava. Eu me exploro. Eu me exploro. Não é a empresa que me explora. Hoje, eu sou o meu agente de coerção. Eu que me conduzo. A empresa nunca me obrigou. Mas eu, na ânsia de me enquadrar em um ambiente ideal, um arquétipo, um eu ideal de adoração, eu me exploro. Não existe liberdade. Liberdade é um conceito completamente antagônico ao cristianismo, né? Paulo chega ao limite de falar que nós sejamos escravos uns dos outros. Cara, hoje a gente não tem noção do peso disso. Fala isso para um romano. Hoje a nossa identidade, do termo escravidão, é muito ligado a sentidos sociais, a dor, a dificuldade, o processo. Ali não. A questão ali para Paulo era social. Eram os segmentos sociais. Sabe? É tipo assim, sejamos um mendigo dos outros. Sabe? Se rebaixe ao nível mais, mais básico da cadeia social ali, se for preciso. Por quê? Porque não existe liberdade. A ânsia dessa geração por liberdade é necessariamente adoração. Necessariamente adoração. O mito de Narciso se resume a isso. Freud, quando ele propôs a questão do narcisismo, era o quê? A busca pela tua própria imagem. A rede social, cara, é um ambiente assim... Cara, a mesma rede social que te levanta é aquela que te derruba. A mesma rede social que te faz virar famoso é aquela que te cancela. Sabe? Porque ela é voltada única e exclusivamente à imagem. Porque nós vivemos em um mundo ególatra. Eu me adoro. Sabe? Se ame. Cara, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Você não vai ver... Eu vou tentar não ser longo. Amor é outro conceito também que, cara, não tem nada a ver, velho. Amor, esse amor do cavalo, sabe? O príncipe do Shrek, cara, isso é isso não tem nada de cristão, sabe? A nossa noção de amor distorce a nossa noção de adoração. Ai, amar meu próximo. Ai, eu tenho que me amar porque eu preciso amar meu próximo na medida que eu me amo.
Cara, Amor nem sentimento que é você uma vive. escolha. Exatamente, cara. Que mundinho é esse que você vive, campeão? Aí tem que ter autoestima. Na ânsia de lutar pela autoestima, se criou um Deus que é um Deus socialmente aceito. Eu não vou citar nome, mas eu vi uma youtuber, cara, aí, formosa, bela, cara, adoração é um negócio tão sutil. Tem um cara que fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, velho. Uma fábrica de ídolos, cara. Ou tu pode fazer teu filho ser um alvo de adoração. Tu pode fazer teu casamento ser um alvo de adoração. É um objetivo, né? Cara, tudo aquilo resumindo, o que é idolatria? Tudo aquilo que suplanta o lugar de Deus. Tudo aquilo que é alçado em uma posição acima de Deus é idolatria, ponto. Ah, o que pode ser idolatria então? Cara, tu pode adorar, mano, teu bem-estar. Teu bem-estar pode se tornar um Deus. É o ponto central da tua motivação, do que tu faz, do que tu pensa, de como é que você age. Se Deus não está em nenhum desses lugares, você está dando alguma outra coisa. Cara, o que leva, pô, eu sou casado, acho que eu sou um casado aqui. Mano, o que leva os casais hoje pensarem tanto em ter filho? Pô, eu me peguei pensando nisso, cara. Deus me cobrou isso. Cara, o que leva o casal a demorar tanto? Cara, o cultivo do bem-estar, velho. Eu não tô falando aqui pra você criar filho igual rato, mano. Não é isso. Não é isso. Mas a maioria das pessoas, dos casais, cara, não tem filho por quê? Porque querem preservar o seu bem-estar. Não querem abrir mão desse deusinho particular. A questão são os porquês, né? Então, por que não quero isso? Por que não quero aquilo? Por que eu não me envolvo mais com a igreja? Por que eu passo 12 horas no meu trabalho? Por que eu não vou para casa no horário? Às vezes é porque eu não quero conversar com a minha esposa, porque eu quero chegar e eu só quero dormir, ou porque eu não quero conversar, ter tempo com a minha família, porque eu quero que eles cheguem cansados, com sono, para que eu passe pouco tempo com eles. E aí a questão não é porque você está trabalhando para dar algo melhor. Talvez o teu excesso seja fuga de alguma coisa, ou desvio de alguma coisa. Então a preocupação eu faço o que faço porque eu faço. E é uma boa baliza essa é a pergunta para começar a se de $1 organizar. milhão, né, cara? Eu faço o que faço porque eu faço. Cara, por que eu tô fazendo isso? Assim, ó, vamos trazer para a realidade da igreja. Cara, vamos dar um princípio, por exemplo, o dízimo, que é um princípio bem controverso, que eu gosto demais de tocar nele, porque é maravilhoso. O dízimo é um excelente termômetro para você identificar desvio de adoração. Cara, tu não vai pro inferno, não é porque você não tá dando dízimo. Se não der dízimo eu vou pro inferno? Não. Tu vai pro inferno porque tu adora a tua vontade. Tu sabe, tu é adorador de você. O dízimo é só um sintoma. Mas o fato de você não ser dizimista é porque você é avarento. O que vai te conduzir pro inferno não é você não ter dado dízimo, é você ser avarento. Por que eu não dou? E aí a justificativa nunca está atrelada a Deus. Não. Por que eu dou dízimo? É porque eu vi Porque o pastor é safado, vou alimentar. Porque a igreja investe errado, porque eu não acredito em isso. Tá, mas e Paga Deus? 10 pila numa Coca-Cola. Até mais, cara. Tem lugarzinho aí que tá Cara, paga R$70 numa pizza, velho. em roupas e outras coisas que aí a conta vai aumentar. Quaisquer bobagem que vai me agradar. Sim. Tanto que a antropologia moderna, falando um pouco sobre o coração do homem, né? Ela não categoriza a religião somente como um ato religioso. A gente vir separar um dia para aquilo que, aspas, é sagrado, e você vir prestar culto, ter uma liturgia ali. A antropologia moderna fala que religião é tudo aquilo que faz com que o coração do homem se converta àquilo. Aqueles lampejos de que o meu trabalho virou minha religião porque eu me movo exclusivamente por aquilo e todas as coisas que eu faço são satélites do meu trabalho. Eu chego em casa,
As coisas que eu faço em casa são para me preparar para chegar no próximo dia no meu trabalho. A maneira que eu trato a minha família, não tem tempo para vocês por conta do meu trabalho, é só um exemplo, claro, né? Mas a antropologia moderna, ela categoriza a religião, o homem religioso, não somente aquele que fala a respeito de uma fé ou que vive uma liturgia, mas tudo aquilo que faz com que o coração do homem se converta a algo. Querendo ou não, é a própria definição de idolatria. Sim. Tem um filósofo coreano, ele chama Byung-Chul Han. Esse cara, ele trabalha um conceito de homo sapiens. Quem que é esse homo sapiens? É esse homem que hoje ele vive como... Tudo é um conceito religioso. Tudo se torna religião. Futebol é uma religião. Tudo que é um escape é uma religião. Entendeu? É um conceito na filosofia chamado teleologia. O que é a teologia? É o motivo para. O que me faz acordar? Cara, isso é muito sério. A maioria das pessoas não gostam do que trabalham. A maioria das pessoas não suportam o seu trabalho. Cara, a maioria. Mas esse cara pode levantar mal. Assim, odiando a vida. Ele prefere entrar em depressão do que pedir demissão. Entendeu? Ele prefere entrar num processo de ansiedade, onde ele vai se consumir, um processo antropofágico. O cara vai começar a se alimentar de si mesmo, da sua alma, mas não pede demissão. Não fala não pro patrão. Por quê? Porque o ganho dele é o Deus dele. É o homo sapiens. Sabe? Ele pega o trabalho e a religião. O meu status social é a religião. Porque hoje, se eu perder meu trabalho, o que vão pensar de mim? Cara, sabe? Não, isso também, cara, tudo pode ser adoração, né? Tudo pode ser idolatria. Tudo. Na verdade, é que eu não consigo acreditar em alguém distante, no sentido que colocou ali, de alguém que não adore ou não sirva alguma coisa. Não existe. É impossível. Não existe. Por mais que a pessoa diga, eu não acredito em Deus, beleza, você não acredita no meu. Não, Gerson, aqui ó. Mas você serve alguma Isso é uma coisa. regra. Isso é uma regra. Nenhum ser humano vive sem adorar. Como religião. Nenhum. Cara, o homem, ele precisa... Isso é ciência. Os primeiros homens. Cara, a gente desagou numa tribo não contactada na Amazônia. Cara, Tem um Deus. Tem a adoração e ateísmo é antinatural, sabia? Não existe nenhuma cultura, a não ser a cultura moderna, que é uma aglutinação de várias culturas, que seja ateia. Não existe ateísmo em um processo natural. Na Grécia não tinha ateísmo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Por exemplo, aí ele não consegue identificar e começa a dar nome de Deus. Né? O raio que cai faz... Pum, ele dá, o som fez isso, é tupá. Sabe? Sim. A folha é um Deus, o sol é um Deus. Entendeu? O homem, todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo. A ciência pode se tornar um Deus. O ateísmo pode se tornar um Deus. Nesse sentido, a gente, sobre adoração, a gente é desafiado a muitas coisas. Então, mas eu queria que a gente tentasse agora, de forma bem prática, pudesse auxiliar as pessoas a balizar a adoração. De que mecanismos que a gente poderia recorrer ou usar para avaliar. Então, por exemplo, citou o do dízimo. O dízimo, eu tenho para mim essa justificativa há muito tempo já, de que a maioria das pessoas tem problema com dízimo, por exemplo, o problema delas, na verdade, nunca é com Deus, e sempre com alguma outra coisa, e aí o discurso mais comum é, eu vou reverter em cesta básica. Duvido. E acha um que dá cesta Duvido. básica. Nunca conheci um. Conheci igreja, cara. Conheci igreja. Então, nesse sentido, assim, eu queria que a gente tentasse construir, como que nós
podemos auxiliar alguém que está assistindo aqui e beleza, ele entendeu que não existe um ser que não adore alguma coisa, que o ateísmo ele não é natural, que nós temos uma tendência e que há algo dentro de nós que nos leva a adorar, seja Deus ou alguma outra coisa, mas algo dentro de nós, ele recebe a adoração do nosso coração. Então ele já entendeu que existe isso. Agora, como a gente poderia ajudar esse cara em casa a avaliar a adoração dele? E se não for o ideal, como que a gente pode trabalhar isso com ele? Querem começar? Acredito que o nosso diálogo permeou entre dois assuntos e os dois são antagônicos, que é a adoração e a idolatria. A Bíblia nos ajuda nisso. Como o Xande falou, Mateus 5, 6, 7, ali, é o Sermão do Monte, Jesus é muito explícito no que ele diz sobre disciplinas basilares do cristianismo. A gente pode citar, como já foi citado, o jejum, a oração e como eu posso dizer assim, a caridade, né? Das esmolas e tudo mais. Jesus sempre apresenta dois assuntos antagônicos. Ó, não faça como essas pessoas aqui, faça desse jeito. Não faça desse jeito como eles fazem, para que eles mesmos se apareçam. Porque, de verdade, eu falo para vocês que essa é a recompensa deles, que é simplesmente aparecer. Mas ele diz, faz desse jeito, porque desse jeito aqui com o seu coração. Talvez não seja nem a forma física em si. Esse é uma causa daquilo que vem antes do núcleo. Porque o seu coração vai estar desse jeito e por isso você vai aparentar dessa forma, por isso você vai fazer isso. Mas é a intenção de que eu preciso diminuir o meu Deus interno. Que, cara, eu acredito que assim, não existe a rivalidade de o nosso Deus contra algum outro Deus da história. Existe a rivalidade do nosso, rivalidade de aspas, né? Bem aspas assim. Não, mas é uma rivalidade. Sim, do nosso Deus com o nosso eu. Talvez o nosso eu seja o maior Deus que peleja contra o próprio Deus. Ou seja, eu acho que a maneira mais fácil, creio que seja a gente analisar o nosso coração, como Cristo mesmo diz no sermão, e fazer as coisas da maneira certa para que a gente aí então venha ter a recompensa certa. Assim, começou em Gênesis assim, né? Sim. Qual foi o convite? Sim. Se torne semelhante a Deus. Nick. Cara, uma música aqui. Saiu. A gente precisa entender que não tem um botãozinho de liga e desliga. Eu tô adorando, eu preciso estar nesse ponto para estar adorando a Deus. Isso eu lembro que eu falei na simplicidade, né? Da gente tirar as coisas que nos atrapalham de nos conectar com Deus. A gente tem que entender que não somos livres naquele conceito. A gente não tem esse conceito de liberdade, né? A gente precisa estar ligado na Bíblia, estar ligado no basicão mesmo, conhecer a palavra de Deus. Não são livros que vão me dizer as disciplinas espirituais. O livro das disciplinas é fantástico, ele me dá várias regrinhas, mas eu posso idolatrar as disciplinas e não ser um adorador de excelência. Transformar em lei de novo. Transformar em lei de novo. Eu faço isso perfeitamente, mas eu não estou adorando a Deus. Eu preciso entender o conceito disso, analisando o motivo do porquê que eu faço tal coisa, ou as minhas justificativas. Eu não tenho tempo de estar servindo a Deus. Eu não tenho tempo de estar, fazendo qualquer outra coisa, lendo a Bíblia ou um tempo de oração, sendo que eu tenho tempo para assistir, para maratonar uma série, para ver rede social, para ver TikTok, e eu não tenho tempo de orar ou dedicar qualquer tempo que não seja para mim mesmo. A gente precisa se conhecer, né? Eu acho que um ponto, assim, para ajudar as pessoas a se conhecer, a analisar. Até o Instagram, ele tem o tempinho que tu tá vendo
Tu consegue ver por ali, só dedicou 40 minutos, 3 horas naquilo, uma coisa inútil, né? Vamos combinar que é futilidade atrás de futilidade. O que tu poderia estar fazendo com esse tempo? Para mim, quando eu quero definir, entender alguma coisa, eu sempre paro e começo a pensar acerca daquilo que eu quero entender. De que forma? A gente está falando sobre adoração, então se eu fosse parar e entender se a minha adoração ela está correta, a primeira questão que eu ia voltar é aquela questão, eu faço o que faço, por quê? Então, quando eu estou aqui na igreja, por que eu venho? Qual foi o primeiro pensamento que eu pensei? O Will é meu amigo, poxa, o Will vai na igreja hoje, então eu vou. Ponto. Já está ali a motivação errada. Você foi ao culto adorar a Deus porque outra pessoa estava lá e não porque era o lugar de Deus. Então, entender esses pequenos gatilhozinhos, assim, ser extremamente práticos, tipo assim, nossa, mas vai ser radical demais. Não, é entender qual foi o fator motivador daquela minha ação. Quando eu acordo para o trabalho e alguma coisa me chateia, por que eu fiquei chateado? Foi porque eu não consegui fazer o meu melhor ou porque alguém usou uma palavrinha um pouquinho diferente e aquilo ali afetou, mas afetou o quê? O meu orgulho? Ou afetou o meu trabalho, sabe? E de tentar chegar no processo de analisar as razões, as coisas que aconteceram, e aí a dica que eu dou é que esse processo é feito em solitude. Eu exercito isso em solitude. Tipo assim, quando eu estou sozinho e eu vou pensar sobre o meu dia ou sobre a minha semana, essa semana foi difícil, e aí eu falo, por que essa semana foi difícil? Porque logo no começo da semana teve essa situação, eu não gostei, eu fiquei chateado, e aí eu fiquei chateado nos dias sequentes e as coisas aconteceram. Começa a entender os pequenos gatilhos de todas as coisas, e aí você vai começar a ver onde está o problema. E aí, com o Espírito Santo, joelhinho dobrado, bastante arrependimento, ele vai colocar a impressão no teu coração de para que direção você deve ir. E nunca uma direção distante de Deus. Então, vai bater a consciência, é debaixo do Senhor que eu vou pedir perdão e eu vou começar a ser transformado dentro do coração a partir de que eu sei o que é o problema. Enquanto eu não entender o que está acontecendo, eu não vou saber o que precisa ser feito, eu não vou saber a atitude que eu preciso tomar. Não basta eu saber que eu adoro errado. Eu preciso saber como que é a adoração certa, e o Senhor vai colocar isso e vai revelar isso. Embora existam os elementos que a gente começou comentando sobre isso, eu preciso fazer essas coisas do jeito certo. Eu acho que é assim que eu chegaria na resposta se eu precisasse entender alguma coisa da minha vida hoje. O ser humano ele tem a tendência de tratar sintomas e não o problema. Isso. Nós nos preocupamos mais com os sintomas, com a dor de cabeça que eu estou sentindo, mas, e essa dor de cabeça pode ser alguma coisa mais grave. Isso se resume à adoração. A gente trata a glutonaria, entendeu? A gente trata a mentira, a gente trata a pornografia, entendeu? Mas são todos sintomas de um problema maior. Não se trata sintoma, se trata o problema. Adoração, começando pela parte errada, a partir de um resumo de vocês, idolatria é uma distorção da imagem de Deus, uma distorção da sua imagem. Primeiro entendendo quem é você em Deus. Parece um conceito extremamente subjetivo, mas não é. É um conceito bem objetivo, simples. Qual que é a finalidade da sua vida? A finalidade da sua vida não é necessariamente nascer, viver e morrer. Certo? A necessidade da sua vida não é ser um pastor, entendeu? Não é ser pai, não é ser mãe, é adorar a Deus. Esse é o princípio mais nuclear da existência humana, adorar a Deus. A partir do momento que você entende isso, você começa como uma cebola, tirando as camadas da sua vida. E tudo que é um problema na sua vida, a gente sabe. Você precisa trabalhar essa questão da solitude que você falou, e no nosso tempo. Dificílimo. Absurdo. Entretenimento hoje é um dos grandes inimigos que a Aline falou. Cara, é um dos grandes inimigos desse processo de autoavaliação. Entendeu? Chegar, cara,
por que que eu estou fazendo isso, cara? Sabe? Aquele mal que habita em mim, eu não consigo me desvencilhar dele, mano. O que é isso? Adoração. O teu centro de gravidade de adoração está errado. De forma bem prática, pegue todos os problemas de caráter da sua vida. Todos. Não se engane. O primeiro passo para você executar uma adoração genuína é, assim, ó, você trabalhar o auto-engano que existe em você. Entendeu? Não é tão bom quanto você pensa. Porque daí se alguém fala mal de você, a frase do Spurgeon, né? Pô, cara, você não fica bravo quando alguém fala mal de você, você é muito pior do que eles imaginam. Entendeu? Quando você entende, você sai desse auto-engano, você é muito bom, você é muito merecedor. Essa geração tem um defeito gigantesco de achar que o mundo te deve um favor. Sabe? A turma acha que o mundo... porque o mundo me deve. Um escambau, cara. O mundo te deve 7 pau no caixão. Acabou, cara. A gente tá aí pra morrer, velho. O mundo não te deve nada. Nada. A partir disso, desse processo quase niilista, você começa a caminhar em direção à verdadeira adoração. Paulo nos dá a resposta do que é adoração. E eu finalizo a minha fala usando as palavras de Paulo. Ao propor para os atenienses qual que era o caminho da verdadeira adoração. Porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Esse é o resumo da verdadeira adoração. Viver nele, existir nele e se mover nele. Resumindo, o que é adoração? É toda a sua vida ser sustentada em Cristo. Isso é adoração. Muito bom. Bom, a gente já está avançando no nosso horário, então vamos para as nossas considerações finais do que a gente pode deixar. No final, eu queria que você deixasse recomendações de leituras ou coisas nesse sentido. Óbvio que a primeira que a gente vai deixar é o livro base, mas existem outros e a gente vai conversar no finalzinho. Mas, Will, suas considerações finais sobre adoração, sobre essa conversa, sobre a ministração de sexta-feira, sobre o livro, sobre o capítulo do livro que tu leu, se pudesse deixar um recado com poucas palavras para alguém que está nos assistindo, o que você diria que essa pessoa precisaria levar desse tempo de conversa? Legal, mano. Eu acredito que por se tratar de um assunto tão amplo, talvez seja um pouco difícil assim conseguir resumir ele, mas eu creio que é você parar e olhar para você mesmo, embora seja muito difícil, mas veja onde que sua vida está, as coisas que você faz. Vai ser um pouco difícil em poucas palavras, mas por exemplo, vou usar um exemplo aqui que vai ajudar. Rudolf Otto, que é um teólogo alemão, ele diz assim que a religião, a gente pode mudar para adoração isso, né? É um mistério tremendo e fascinante. É um mistério porque a gente não tem a certeza daquilo, a gente não sabe completamente acerca daquilo. Tremendo porque te faz ser pequeno e é fascinante porque te irradia em uma coisa assim, você fica preso naquilo. Que esse seja a nossa verdadeira adoração a Deus. Seja um mistério de maneira que a gente busque entender mais sobre aquilo, seja tremendo porque gere um temor no nosso coração, de que a gente olhe para nós mesmos e falamos, eu sou nada perante Deus, eu sou pequeníssimo, e que seja fascinante para que a gente devote a nossa vida inteira aos pés do Senhor. Nick. Então, a adoração nos nossos dias ela acaba sendo complicada por tudo aquilo que o Xande falou, tanto na ministração quanto aqui, da gente ir colocando, né, as caixinhas, tipo, o estilo musical de adoração, eu tenho que fazer nessa posição, enfim, colocar as formas, né, para fazer. E o convite que a gente vem fazendo, nossa, que pretensiosa, mas, enfim, o convite que é feito é de negue-se a si mesmo.
toma o jugo de Cristo e não o teu. A adoração, ela é um estilo de vida, ela não é feita de momentos, é um estilo de vida. E, voltando, né, se conheça, viva um momento de solitude, tira tempos, momentos onde você vai estar se conhecendo, sabendo os seus motivos para estar fazendo aquelas coisas e por que você não se submete à vontade de Deus. A adoração, ela é estilo de vida, não tem como viver diferente disso. Eu acho que já foi bem resumido. Eu vou só indicar um livro que para mim é um dos mais profundos nesse tema, e um livro bem pequeno, que é Deuses Falsos, de Timothy Keller. O Tim Keller trabalha muitos conceitos relativos a essa idolatria moderna. Uma linguagem acessível, um livro pequeno, bom, preço barato. Então, assim, quem entender um pouco mais, fazer um processo de reflexão, lê esse livro, que eu tenho certeza que vai ser fantástico na sua vida. Então é isso, gente. Muito obrigado, Will, Nick e Xande. Nós estamos chegando ao fim de mais um podcast, mais um Fala Mais. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Spotify, compartilha, esteja conosco. Sexta-feira nós teremos a nossa última ministração, nós estaremos finalizando a nossa série, então o próximo Fala Mais é o último da série das disciplinas espirituais, então nos acompanhe, esteja conosco. E muito obrigado ao Carlton, que está na mesa, que está nos auxiliando também. E é isso, gente. Boa noite a todos e até mais.